Glória a Deus. Amém, irmãos. Como o Manu falou, a gente estava vivendo um tempo novo, de fato, para a gente. Aqui em João Pessoa, a gente estava pensando de nosso desejo do nosso coração já há muitos anos de mudar para o Canadá, e foi o que aconteceu no ano passado. A gente estava com tudo pronto, malas prontas, né, pelo menos. Mas em uma conversa com o apóstolo Guto, mais ou menos em abril mais ou menos do ano passado, ele falou com a gente se vocês estão querendo ir direto para o Canadá mesmo. E a gente disse, é o que está no nosso coração. E ele disse, vocês não preferem ir para a Alemanha, não? Eu disse, rapaz, nunca me ocorreu ir para a Alemanha na minha vida, nunca pensei em Alemanha nem nada disso. Mas eu perguntei, o senhor quer que eu tenha alguma coisa no meu coração para a Alemanha? Eu tenho agora, se quiser. Ele disse que estava precisando de um auxílio da gente lá e que seria muito bom. Então a gente investiu, né, nosso coração, nossa vida, nossas finanças para ir para a Alemanha, né, e desfrutamos desse tempo maravilhoso lá. E como o Manu estava falando, quando a gente achou que já ia estacionar por lá por mais tempo, há 3 semanas atrás a gente teve uma conversa com o apóstolo Guto novamente, e ele começou a falar um pouco sobre Goiânia, e ele falando, irmãos, e veio no meu coração mesmo. Eu disse, eita, Guto, se eu estivesse no Brasil eu ajudava. Aí ele disse, por que não vai para o Brasil? Não veio para o Brasil para me ajudar? Aí é um pouco mais, já tudo certo, irmãos, assim, documentação, organização, estava uma bênção, tranquilo demais. Mas aí, ao ouvir o nosso líder, né, nosso pastor falando isso de alguma forma, rapidinho a gente desmontou a barraca e decidiu vir obedecer. A gente se disponibilizou, e aí na quarta-feira agora a gente vai estar tendo um culto de transição lá na igreja de Goiânia. A gente vai estar nesse tempo realmente inesperado para a gente, né? Mas a gente está vendo a graça de Deus para essa mudança, e eu creio que de alguma forma, irmãos, antes da gente ter qualquer chamado ministerial, algum desejo do coração, a gente precisa estar pronto para servir, né? Nossa vida, ela só faz sentido se a gente de alguma forma estiver dizendo sim mesmo a essas convocações. Paulo, às vezes, ele ia em uma determinada rota, a exemplo de 1 Coríntios no capítulo 16, a Bíblia diz que uma porta grande, na verdade, 2 Coríntios no capítulo 2, ele vai dizer que uma porta se abriu no Senhor, mas ele não teve tranquilidade para entrar, porque o irmão Tito não estava com ele. Então, uma porta grande estava aberta, mas não havia tranquilidade por causa de uma pessoa, de um cooperador. E aí o que eu queria aproveitar, nem sei se está dentro do que o Senhor tem para hoje à noite, mas eu posso te dizer que o plano de Deus para a nossa vida, ele passa pela vida de outras pessoas também, né? A gente não está conectado a Deus no sentido de estar único e exclusivamente ligado a Ele. Por quê? O corpo, ele não está todo ligado em um só lugar. Você não tem cada parte do corpo, cada célula conectada em um. Claro que existe uma fonte que vai lançar a provisão para o resto do corpo, mas o corpo, irmãos, ele tem uma mútua conexão. A gente precisa uns dos outros. Existe um ambiente dentro da igreja local e dentro dessa estrutura de liderança que nos faz estar nesse lugar de provisão e de paz mesmo. E aí, apesar de que o apóstolo Guto, ao falar com a gente, ele não disse que a gente tinha que ir para lá, mas, irmãos, uma paz e uma tranquilidade no meu espírito, de alguma forma, de poder servir, aliviar a liderança que Deus colocou sobre a minha vida, para a gente é uma alegria grande. E a gente está, de fato, entrando nessa estação. A gente, como o Manu falou, eu quero só enfatizar, a gente conta mesmo, né, com a oração dos irmãos, o amor. Se conhecer algum parente lá em Goiânia, manda ele lá para a igreja, amém? A gente vai ter a alegria de servir, de alguma forma poder amparar o corpo lá. Mas mais uma vez, a gente precisa uns dos outros. Amém, irmãos? Amo João Pessoa. O pessoal quer sentar, né? Você quer sentar? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Maravilhoso. Bênção demais. Achei que vocês estavam emocionados em ficar comigo aqui em pé mais um pouquinho, mas agora eu vou entrar na mensagem por causa disso. Vamos orar? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite, nesse lugar, Pai, que ambiente de paz, que ambiente propício para derramar, Senhor, o nosso coração em adoração na sua presença também. Nós nos recusamos, Pai, a enfrentar ou a encarar a igreja e os cultos e tudo que o Senhor está nos propondo nesse lugar como uma instituição ou uma programação meramente humana.
Nós cremos na manifestação do Teu Espírito, cremos que existe algo vivo, Pai, enquanto a igreja se reúne, propósitos são avivados, Pai, consciência de eternidade, consciência de santidade ao Senhor é levantada no nosso coração, porque nessa unidade o Senhor ordena a sua bênção. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite de paz, de alegria. Eu declaro que se alguém chegou aqui, Pai, triste, vai ser levantado por dentro pela força da sua palavra, pela ministração do teu Espírito. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que serve o banquete adequado para o seu povo. E eu peço que o Senhor possa nos guiar, Pai, em tudo aquilo que deve ser falado. E nós queremos estar prontos para te ouvir, te seguir e te obedecer, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, pastor Welder, pelo convite, né? Foi uma grande alegria para a gente, Rafinha. Obrigado, para a gente é de fato aquela satisfação de avô, né? De ver como os netos estão e brincar um pouquinho, conversar aqui. Mas eu creio que a gente vai ter um tempo bom e eu sei que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Isso alegra tanto nosso coração, né? Mesmo estando um pouco distante, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo aqui bem demais, as coisas estão avançando, isso traz muita alegria mesmo para o nosso coração. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo, no capítulo 78. Espero conseguir compartilhar algumas coisas que estavam vindo tão forte para o coração e que, apesar de não saber definir bem, mas eu quero te deixar animado hoje com expectativa daquilo que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Deus está se movendo, Ele continua com interesse de liberar, de manifestar o seu plano para a nossa vida. E a gente precisa ter o cuidado, irmãos, de não permitir estacionar dentro desse processo que Deus está fazendo com a nossa vida. Você não está na forma final, no estágio mais alto que poderia ou que deve estar, porque a Bíblia fala que para Deus o interesse dele na nossa vida é de que a gente chegue naquele lugar de ser igualzinho a Jesus. Aquele lugar de perfeição. Então nós estamos em construção, em melhoria. Amém, irmãos? E sabe que no meio dessas construções, às vezes é possível a gente se acomodar com coisas que não deveriam ser algo permanente. Amém? Quando já viram, irmãos, o perigo da gambiarra, às vezes, é ela ficar boa. Né? Quando a gambiarra está ruim demais e põe em risco o povo, aí rapidinho a gente muda. Mas quando a gambiarra está bonitinha ali, está funcionando, não deu choque em ninguém, está tudo certo. Mas, irmãos, tem muita coisa na nossa vida que o Senhor quer trazer conserto permanente, né? Ele quer que a gente amadureça, avance. E, mais uma vez, às vezes, eu não estou falando aqui sobre uma vida de pecado, não estou falando sobre uma vida imoral ou sem caráter, mas eu estou falando sobre estacionar na vida espiritual, começar a estar acostumado demais, né, com o ambiente do culto, acostumado demais com o que já está acontecendo na nossa vida. Mas, irmãos, eu quero te lembrar, existem níveis maiores, existem manifestações maiores de Deus a nosso favor, a nosso respeito. E individualmente a gente precisa estar disponível para Deus, no sentido de dizer, Senhor, eu quero entrar no que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei como foi o seu 2025, e mais uma vez, eu sei que sempre tem muita coisa para acontecer ainda até o dia 31 de dezembro, muita coisa boa pode acontecer em 2025, amém? Mas eu quero de alguma forma começar a preparar você, ou despertar o teu coração, para que você fique pronto para o que Deus está querendo fazer. Existe um elemento de prontidão que deve haver no nosso coração e que talvez a gente pense, não, Deus vai fazer independente de mim. Tem coisas que Deus vai fazer independente de você. Bondade e misericórdia vão te seguir e isso não tem muito a ver com o teu merecimento, não. Tem a ver com a graça de Deus. Mas existem coisas que estão condicionadas à nossa atitude certa. Uma atitude de expectativa. Aqui no Salmo 78, Deus está falando com o povo de Israel. Vamos ler a partir do versículo 5. Ele diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais. Como eram os pais dessa moçada aqui? Uma geração
obstinada, a minha versão da Bíblia diz, obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, que palavras fortes. Especialmente porque aqui no capítulo 78, a gente vai ver o salmista descrevendo muitos dos milagres que Deus fez. Irmãos, quantos estão cientes de que Deus ainda é um Deus de milagres? Vou repetir, quantos estão cientes de que Deus é um Deus de milagres? Milagres, irmãos, estão totalmente ligados ao cristianismo. Não dá para a gente desassociar cristianismo do milagre, porque o cristianismo começou quando uma virgem ficou grávida. Amém, irmãos? Não dá para a gente negar o elemento miraculoso. E eu posso te dizer, o Deus que operou milagres no passado, Ele sempre desejou operar, porque milagres fazem parte dessa natureza de Deus, é da natureza dele, entrar em contato com aquilo que é natural e produzir algo que o natural jamais poderia produzir. Amém? Ele chega em um lugar e de repente coisas que não necessariamente aconteceriam, acontecem. Como aquela transformação de água em vinho, você não vê isso acontecendo, Jesus estava lá, de repente coisas assim começam a acontecer. E aí, irmãos, a gente começa a viver uma vida cristã e é possível que a gente comece a se acostumar demais com a paisagem, mais uma vez. Quando Deus está querendo se mover, irmãos, eu sei, existem muitas formas. Ele pode fazer isso através dos dons espirituais. E isso muitas vezes vai além da nossa capacidade de cooperar com Ele. Ele vai fazer muito mais do que o que a gente conseguiria imaginar mesmo. Eu sei disso, Ele é poderoso. Mas hoje à noite eu quero te lembrar que existe um fator de cooperação que Deus espera encontrar em nós. Porque nem todos os milagres que vão acontecer somente por causa de Deus. Existe um fator humano. O pastor Rego costuma dizer que quando a gente junta, quando a gente une o natural e o sobrenatural, existe uma explosão, existe um fator explosivo que vai cooperar com o plano de Deus. Quando a gente junta, irmãos, a nossa atitude com aquilo que Deus pode fazer, e aí Deus está ensinando o povo de Israel, dizendo para eles, não deixe essa geração mais nova esquecer ou não ter conhecimento do que Deus fez, para que eles mantenham a sua confiança em Deus e que eles não sejam como os seus pais foram. Essa geração que era obstinada, rebelde e de coração inconstante. Irmãos, quando a gente esquece do que Deus fez na nossa vida, é possível que a gente seja infectado com esse germe que tem nessa geração. Eu não estou falando só sobre a geração de agora, eu estou falando sobre esse germe de incredulidade que existe no mundo. A gente começa a viver natural demais, irmãos, entrar na rotina de forma muito natural. E se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente está tão intoxicado das coisas naturais, que aquilo que é sobrenatural, que aquilo que é o agir de Deus de fato, começa a ser uma coisa muito ausente da nossa vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não, irmãos, nem sempre as coisas vão tocar, o Deus vai tocar as nossas emoções, mas deixa eu te dizer, se a gente é crente, eu estava lembrando daquele Salmo 103, quando Davi disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você não é só um espírito, eu sei, você é um espírito, mas tem uma alma, tem um corpo. Por que a gente quer deixar as nossas emoções longe, irmãos? Não, a minha emoção eu não misturo com as coisas de Deus, não, eu não me envolvo. Irmãos, eu não sou um homem muito de chorar, não, mano, não sabe, eu não sou um cara de chorar. Se eu fosse, eu chorava várias vezes, mas... Sim, momentos emocionais, às vezes é para chorar e eu não choro. Mas, irmãos, eu vou te dizer, quando eu estou orando, é possível que eu saia chorando bastante, feito uma criança que perdeu a chupeta. Eu não estou me usando como exemplo para dizer para você que eu estou perfeito nisso. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, eu quero que a minha alma, eu quero que cada fibra do meu ser esteja ligada a Deus. Porque é melhor, irmãos, que as minhas emoções elas estejam sensíveis a Deus, do que eu viva essa vida de insensibilidade que o mundo quer aplicar no nosso coração. Quantos estão entendendo? A pessoa não chorou no culto, quer dizer que chorou no culto, quer dizer que era Deus ali? Não, pode ser que realmente seja um pouco de emoção ali.
Mas, irmãos, eu prefiro aplicar minhas emoções para Deus. Eu quero que o meu prazer esteja nesse lugar. Eu quero que eu encontre em Deus a minha completude de vida. Os irmãos estão entendendo? Mas por que eu estou falando isso? É possível, irmãos, que a gente fique realmente muito alheio às coisas que Deus quer fazer. Mas Deus quer que cada dia, cada minuto do seu dia seja sobrenatural. Olhe para o seu vizinho aí e diga: Deus quer que cada minuto do seu dia seja sobrenatural. Eu não estou falando só sobre emoção, não estou falando sobre você andar chorando ou tremendo, mas eu estou te dizendo, irmãos, a gente precisa envolver Deus em cada aspecto da nossa vida. Por quê? Porque tem coisas que Ele só vai fazer, irmãos, se nós estivermos prontos para cooperar com Ele. E isso quer dizer viver uma vida no Espírito. Lá no versículo 17... está no Salmo 70 ainda, ele diz: mas ainda continuaram a pecar contra ele no deserto, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Ele está falando aqui, irmãos, porque Deus estava operando no meio deles, mas eles não encharcaram a alma deles da forma que eles deveriam encharcar dos benefícios, das bênçãos do Senhor. Quantos estão comigo, irmãos? Às vezes a gente encontra mesmo pessoas que conseguem facilmente contar qualquer problema, mas elas esquecem do que Deus está fazendo. Não se esqueça dos milagres que Deus está operando na sua vida. Não deixe, irmãos, passar um dia ausente da consciência da presença de Deus. Aí no versículo 18 ele diz: esses tentaram a Deus no coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Lá no versículo 40, vamos lá que eu quero... Esse é o coração do texto que eu quero ler aqui. Ele diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos e lhe causaram tristeza? Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Que texto forte, irmãos. A versão da Bíblia King James diz, e essa mensagem que de alguma forma eu quero compartilhar, diz que esse povo olhou para Deus e eles limitaram o Santo de Israel. Limitar Deus. Quem limita Deus? Irmãos, posso te dizer que num certo sentido, os planos dele vão se cumprir, ele não vai no sentido geral, global. Mas existem planos que envolvem a nossa vida e nós temos a responsabilidade de não limitar Deus. A gente tem a responsabilidade de cooperar com o plano que Ele tem. A gente tem a responsabilidade de manter uma atitude certa para que a parte do sobrenatural ela aconteça. A gente sabe lá em Lucas 2, quando vai falar daquele casamento, João 2, quando vai falar das bodas de Caná da Galileia, diz que os servos eles tiveram algo a fazer, eles tinham que encher aquelas talhas com água. O profeta Elias ele teve que preparar aquele altar para que o fogo sobrenatural descesse. João 11, o povo teve que rolar a pedra para que Lázaro pudesse sair. E eu vou te dizer, irmãos, Deus está esperando uma cooperação da nossa parte para fazer o que Ele quer fazer. Às vezes tem coisas que estão atrasadas na nossa vida e eu sei que nem tudo se trata de nós. Existe um plano que Deus tem, irmãos, que é muito maior do que apenas a nossa vida, o nosso entretenimento, o nosso prazer. No entanto, para que esse plano completo aconteça, irmãos, a gente precisa estar totalmente envolvido por esse ambiente onde Deus está também tocando a nossa vida por completo. Você precisa de fé, irmãos, para receber salvação. Quantos sabem disso? Eu preciso crer em Deus. Mas crer em Deus não é a última vez que eu vou usar a minha fé, não. Eu preciso envolver fé 100% em todas as áreas que dizem respeito ao sobrenatural de Deus. Eu devo crer em Deus. Quando eu começo a crer nele, irmãos, por meio de Jesus eu recebo salvação. Agora eu preciso começar a crer também em cada palavra dele. As palavras que ele dirige a mim e as palavras que ele diz a respeito dele mesmo. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não vou, não pastor, eu creio em Deus, isso é suficiente. Não, deixa a tua fé em Deus influenciar a forma que você resolve a sua vida 360 graus. Deixa a tua fé em Deus começar a envolver os relacionamentos que você tem, seu relacionamento matrimonial. Deixa a tua fé em Deus começar a influenciar as tuas finanças. Deixa a tua fé em Deus começar a influenciar a tua forma de falar, a tua forma de pensar. Em outras palavras, irmãos, existem coisas que Deus quer fazer e eu vou ser bem específico sobre 2026, que é porque está forte no meu coração.
mas exige renovação da nossa forma de pensar. A gente não pode tratar a renovação da nossa mente, irmãos, como uma coisa do passado. Não, quando eu me converti, não, quando eu comecei o rema. Não, irmãos, eu tenho que envolver a minha alma no processo daquilo que Deus está querendo fazer. Eu não posso me permitir pensar em qualquer coisa. Eu não posso permitir que qualquer pensamento me roube desse sobrenatural que Deus tem para a minha vida. Os irmãos estão comigo, irmãos? Eu não posso deixar qualquer testemunho aí o que aconteceu com esse povo. Apesar de tudo que Deus fez e de tantos milagres que foram operados, eles começaram a limitar o santo. Não, isso aqui Deus não vai fazer não. Por quê? Deus faria dessa forma. Por que aconteceria comigo? Irmãos, quando uma palavra é liberada de Deus, você pode ter certeza que Ele está totalmente comprometido com o que Ele já falou. Eu sei que a gente vive, e na nossa cultura, irmãos, às vezes pessoas falam o que elas não querem dizer, às vezes. Não, vamos lá, o cara não quer que o cara vá e diz, vamos lá, né? Mas Deus não é assim. Quando Ele fala uma coisa, irmãos, Ele disse que tinha prazer na tua prosperidade. Deus não falou para te agradar. Deus não falou só para encher mais um texto lá em Salmos. Ele tem prazer na tua vida. E Ele quer ver você completo em todas as áreas. Agora, irmãos, está na hora da gente começar a não permitir que os pensamentos de fora regulem aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Existem muitos extraordinários para acontecer nesse ano. Mas esses extraordinários envolvem essa convicção interna em primeiro lugar. Provérbios no capítulo 23, no versículo 6 e 7, a Bíblia diz: não coma o pão dos invejosos, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Isso é um princípio maravilhoso. Irmãos, o que você pensa governa a sua vida. Como eu penso. Irmãos, é tempo para o que Deus vai fazer aqui. Eu estou repetindo. Isso é específico para você e para esse tempo. Muito provavelmente eu nem vou ministrar isso em outro lugar, porque é algo que está vindo como inspiração mesmo para cá. É tempo, irmãos, da gente conectar os nossos pensamentos de forma tão adequada a Deus, que a gente começa a se enxergar. Irmãos, a permitir que esses pensamentos controlem a nossa identidade. Se você pensa que é um fracassado, irmão, você vai ser um fracassado para o resto da vida. Pode até ganhar na Mega Sena, vai continuar fracassado, vai perder lá na frente, ou não vai conseguir muita coisa só com dinheiro. Mas, irmãos, quando você começa a se ver como quem você realmente é em Cristo Jesus, e essa identidade de filho começa a invadir sua vida, irmãos, a gente substitui qualquer muleta que exista na nossa vida. Nesse processo de mudança, muita coisa que aconteceu interessante para mim que me fez repensar. O que eu fazia, às vezes, irmãos, às vezes a gente está tão resolvendo, pensando, fazendo as coisas que a gente às vezes não avalia algumas coisas que estão acontecendo por dentro. Mas um dia, irmãos, aqui, eu acho que, não sei, no meio do ano passado, eu era o pastor dessa igreja, eu estava à frente do centro de cura, eu fazia as atividades, eu tinha minha vida cheia, bem lotado os horários, mas de repente, irmãos, uma direção veio, eu tive que mudar tudo. Deixei de ser pastor, pastor, leve e suave até quarta-feira. Quarta-feira, vou ter que voltar a ser pastor. Mas estava lá, irmãos, de repente mudou a atuação, mudou as coisas que eu tinha de fazer. E num primeiro momento, quando a gente chegou lá na Alemanha, irmãos, a atividade que a gente tinha, em primeiro lugar, era aprender alemão. Não parece uma coisa muito espiritual. Você vê o tamanho das palavras que o cara tem que aprender, aí que você fica, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida aqui, bicho? Meu amigo, tanta coisa para fazer e eu aprendendo Arnold Schwarzenegger. Estou aprendendo a falar assim bem grande. Eu disse, meu Deus do céu. Irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente deixa as atividades que a gente tem definirem a nossa vida. Triste. Porque um dia pode ser uma atividade que você gosta, mas pode ser também que você passe por alguma coisa em 2026 que não seja exatamente o que você queria. Irmãos, deixa Deus te ajudar a fazer uma definição clara de quem você realmente é. Você é filho de Deus. Irmãos, filho não precisa provar nada para ninguém. Empregado precisa provar para o patrão, não vai demitido.
Mas filho não precisa provar nada, filho é amado. Vou te dizer a primeira coisa para te ajudar a trabalhar na sua mente nesse ano. Lembra, eu sou filho de Deus. Eu entro nesse trabalho como filho de Deus, eu saio desse trabalho como filho de Deus. Eu entro nesse problema como filho de Deus, eu saio desse problema como filho de Deus. E não importa a minha atividade, não importa a minha oposição, não importa a minha tentação ou a tentação que se levante contra mim, eu sou filho. O que eu vou esperar? Eu vou esperar o pai agindo como pai. Oh, glória a Deus! Você não precisa cobrar a Deus uma ação de pai. Deus, você é meu pai, faça alguma coisa. Não, não. Você começa a ter a sua identidade de filho. E você vai ver a paternidade de Deus fluindo a seu favor. Agora, irmãos, a gente precisa começar a elevar a nossa mentalidade para andar com Deus. Estava contando para a Manu, falando com os irmãos. Eu vi um testemunho de um homem de Deus. Eu esqueci até o nome dele, mas que foi do Jerry Savelle. Ele estava em uma reunião na África com um presidente de um país, ou um líder lá, me perdoe se eu não guardei exatamente quem o cara era, mas era um camarada muito rico na África e muito influente, e eles estavam com o desejo de construir um hospital, e ele levou o irmão Oral Roberts na reunião com ele, e nessa reunião, eles estavam tratando sobre o favor que eles precisavam para construir aquele hospital, e era um homem muito importante, irmãos, e na África, eles tinham um sistema de hierarquia muito claro, especialmente no que tange ao governo. Então, todo mundo estava com aquele cuidado, o chefe está ali, ele vai falar, então todo mundo cuidando. De repente, o irmão Oral Roberts pegou uns papéis e começou ouvindo a reunião, né? Começou a rabiscar enquanto eles estavam dizendo. E o Jerry estava falando para aquele homem, olha, a gente precisa de um espaço, e esse homem disse, não, eu vou dar um espaço pequeno para poucos consultórios, e não vai ter uma estrutura tão grande ainda. E o irmão Oral Roberts escrevendo num papel como esse aqui, de repente ele jogou no lixo. E o Jerry, que estava do lado dele, olhando para ele, dizendo, cara, esse bicho está desinteressado na conversa, e é um chefe da tribo, o cara é importante. Daqui a pouco ele parou, escreveu uma coisa, aí cutucou o amigo e disse assim, lê isso aqui na reunião. Aí eu, cara, peraí que está no meio da reunião, o cara está falando aqui. Não, diga para ele parar, aí leia aí o papel. Aí ele pegou o papel assim, aí começou a ler, não entendeu nada. Aí disse, não, cara, não estou entendendo o que é isso aqui não. Escreve aí de novo, que estou lendo, não tá prestando. Não, presta atenção, lê aí, rapaz. Aí ele pegou aquele papel, jogou no lixo, pegou outro e começou a escrever de novo. Aquele homem pensou, cara, vai sair todo mundo preso daqui. Esse cara vai pegar, Vocês pensam que são quem para estar conversando comigo desse jeito? Depois de algum tempo, quando ele deu, o irmão começou a ler e disse, cara, não estou entendendo não. O que é que está escrito aí? E o Oral Roberts disse para ele, cara, está escrito Oral Roberts de trás para frente. Tu tá ficando doido, né, bicho? Que a gente tá no meio de uma reunião dessa e tu tá escrevendo de trás para frente. Ele disse, cara, desculpa, é que eu tô muito entediado, porque parece que vocês não sabem de quem a gente tá falando. A gente tá vindo aqui no nome do Senhor. E ele disse, se for para ter conversa pequena, eu vou sair dessa sala e vou embora. Rapaz, irmãos, eu vou te dizer, se a gente sentasse para conversar com Deus sobre a nossa vida, que eu acho que ele estava escrevendo Deus de trás para frente. Entediado, esse bicho está com pensamentos aí muito pequenos. Meu Deus, se ele pudesse entender o que eu tenho para ele em 2026. Se ele pudesse começar a se ver como eu vejo, o potencial que está aí dentro. Eu estou vendo meu espírito dentro dele, eu soprei meu espírito dentro dele, eu liberei a minha palavra e mostrar na hora da gente começar a ter pensamentos mais altos. E eu vou te dizer, irmãos, andar com Deus, passar tempo com Deus, em oração, por meio da palavra, vai fazer com que você comece a elevar o nível dos seus pensamentos. Pensamentos muito terrenos, muito baixos, pensamentos de mesquinhez, pensamento de que a gente vai fazer o último pedaço de bolo e vai morrer em 2026. Isso é mentira do diabo sobre a sua vida, irmãos. Não importa o que estão falando a respeito de crise, a respeito da situação financeira, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai conceder favor. Irmãos, o favor de Deus vai fazer com que você tenha favor de pessoas de forma inesperada. Os irmãos estão aqui, irmãos? Existe favor para você em 2026. A palavra grega para pensamento no Novo Testamento, ela é uma palavra que fala não só de assim, um pensamento que passa na cabeça da gente. Não é uma ideia ocasional, não.
A ideia dessa palavra no Novo Testamento é um ajuste interno e contínuo de pensamento. Como eu vou me ver, irmãos? Eu preciso começar a me vestir da consciência de que eu sou justiça de Deus. E é por isso que o rema é tão importante, irmãos. Não pode ser um assunto esquecido no passado. Justiça de Deus, irmãos, não pode ser uma apostila do rema que você guardou. Você deve entrar como justiça de Deus. Eu tenho aceitação na presença do meu Pai. O diabo vai dizer que você errou e você vai dizer, eu sei que eu errei, diabo, mas eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora eu posso entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? Vou te dizer mais uma coisa para você ajustar os seus pensamentos. Deus não vai fazer alguma coisa para 2026 na sua vida. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. 2 Pedro diz que Ele já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Em outras palavras, irmãos, tudo que precisa para acontecer, que precisa entrar em ordem na sua vida, já está disponível para você, porque Deus já deu. Agora o que é que eu preciso fazer, irmãos? Eu tenho que pegar essas ferramentas que foram dadas e começar a ajustar a minha vida. Vou te dizer uma coisa: se você tem a fé de Deus, não há impossíveis para você. Eu sei, irmãos, às vezes a gente fala isso, se a gente não tiver cuidado, vai escorrer como água que escorre nas penas de um pato. A gente escuta isso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas eu sei, irmãos, o diabo vai trazer para você as suas limitações. O diabo vai te lembrar do quanto você ganha. O diabo vai te lembrar de quantas vezes você tentou e deu errado. Mas, irmãos, eu creio que Deus me enviou aqui hoje à noite para te lembrar. Está na hora de parar de limitar Deus. Quebre os seus limites hoje à noite. Irmãos, quebre os seus planos pequenos e os seus pensamentos a respeito do que pode acontecer na tua própria vida. Eu não estou falando, por favor, não estou falando só sobre o aspecto financeiro ou falando sobre um aspecto de sucesso profissional. Como a gente estava falando aqui, irmãos, às vezes existem coisas que nos limitam para cumprir o plano de Deus. A gente fica pensando, não, eu vou fazer isso quando Deus me der a oportunidade, quando o cenário melhorar, quando eu tiver mais tempo para investir, quando eu tiver mais recursos para investir, quando meus filhos estiverem criados. Quantos estão aqui, irmãos? Deixa eu perguntar, você sabe que dentro de você tem o mesmo Espírito Santo que vive dentro do teu pregador favorito da televisão? Mas às vezes a gente fica pensando, não, eu vou crescer espiritualmente. Vai não. Se a gente continuar sem expectativa real. Quantos estão comigo, irmão? Quantos lembram de Hebreus 11:11? Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Irmãos, eu tenho ouvido, conversado com pessoas, é interessante ver o quanto as pessoas subestimam o que nós ensinamos sobre fé, porque as pessoas acham que já entendi, pastor, já entendi, fé é falar, é crer com o coração, é agir. Mas, irmão, se a gente entender de verdade, a gente começa a colocar a nossa casa em ordem primeiro. E a primeira coisa que tem que entrar nos eixos é a nossa expectativa. Quantos estão comigo, irmãos? A gente soube que a gente ia sair da Alemanha com 2 semanas de antecedência. 3 semanas de antecedência, mais ou menos, não foi? Irmãos, eu desliguei a ligação com o Guto. O Manu estava com as 5 malas dentro do quarto, começando a encaixotar as coisas. Eu trabalho com antecipação, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Rapaz, irmãos, de verdade, eu não estou brincando, não. E ela já estava dizendo, vai ter que comprar mais mala. Não comprou nem a passagem. Eu vou comprar as malas, vai. Vim com 11 malas, irmão. 11 malas e 2 bagagens. Manu e M. 11 malas. Eu estou brincando, brincadeira. 11 malas. Mas, irmãos, na hora começou. A gente conversando com M, irmão, estava amando, estava gostando lá da neve, da brincadeira, no frio, do kindergarten. Eu disse, a gente está indo para o Brasil. Ela disse, é? Então eu gosto mais do Brasil.
Acabou, já virou a chave, irmãos, que eu não queria mais nem falar com os gurizinhos em alemão. Não quero conversa não, quero falar em português, eu estou com muita coisa para dizer aqui. É só botar as malas, ajeitar as malas, prepara tudo. Irmãos, quanta expectativa Deus está encontrando no nosso coração para as coisas que Ele tem falado a nosso respeito. Ah, meu Deus, estou cheio de expectativa. Tá nada. Se tivesse cheio de expectativa, essa expectativa ia ser evidenciada pelo que fala, pelo que espera, irmãos, pelo ambiente que envolve. Eu vou te dizer, expectativa é a atitude da fé a respeito das coisas que estão para acontecer. E por favor, entenda, irmãos, quando a gente começa a olhar para o que Deus tem prometido a nosso respeito, mais uma vez, esperança é uma expectativa confiante, é aguardar o melhor das coisas que vão acontecer. Irmãos, quantas vezes a gente se prepara para o pior cenário? A gente se prepara sempre para o pior. O que é que poderia acontecer de pior? Deixa eu te lembrar hoje à noite, irmão. Começa a se preparar para o melhor que pode acontecer em 2026. Eleva suas expectativas lá para cima. É porque às vezes a gente fica pensando, não, mas eu não quero ser frustrado. E vai ficar frustrado de agora em diante só porque não quer ficar frustrado lá na frente? Se tiver que ficar frustrado, fica lá na hora, não fica agora não, irmãos. Não deixa isso afetar a tua vida, a tua expectativa toda, porque às vezes a pessoa morre de antecipação, irmãos. O problema nem chegou ainda, o cara já morreu, caiu ali no chão feio. Eu estava vendo esses dias, irmãos, num meme eu queria ter achado esse bicho antes de chegar aqui. Era um timbu olhando para o espelho. Rapaz, o timbu vinha até animado. Quando ele viu no espelho que tinha outro timbu, ele caiu no chão, ficou todo duro assim. Irmãos, eu sei que a sua fé não vai ser usada só para as suas coisas. Você tem que crer em Deus. Você tem que crer no plano dele. Mas, irmãos, que tal você começar a usar a sua fé para que você viva a vida na expectativa das coisas que Deus tem dito a seu respeito? Eu já citei esse texto aqui várias vezes. Vocês já me ouviram pregando, vocês vão me aguentar citando ele mais uma vez. Hebreus no capítulo 13, no versículo 5. Quando o escritor de Hebreus vai dizer, irmãos, não tenha avareza, não tenha a sua vida cheia de avareza, se contente com aquilo que você tem, o texto diz. E às vezes pessoas dizem, pastor, eu vou me contentar com esse sapato, eu vou me contentar com esse menino chato respondendo, eu vou me contentar com os problemas que eu tenho na minha casa. Não é isso que o texto está dizendo, porque o texto continua no versículo 6. Se contente com as coisas que você tem. Irmãos, viva num estado de contentamento em primeiro lugar. Amém? Contentamento, não é descontentamento, é contentamento. Alegria, sorriso no rosto, irmãos. Expectativa positiva. Por quê? Porque Ele tem dito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Deus não está dizendo, se contente com as coisas quebradas, se contente aí com as gambiarras na tua vida. Deus está dizendo, ei, sabe quem você tem? Você tem a mim. Então você pode começar a ficar feliz. Porque eu disse, você nunca vai estar sozinho e eu nunca vou te abandonar. Então, ao invés de seguir o padrão da avareza e pensar no que eu não tenho, eu começo a pensar quem está comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é, irmãos, o Espírito que Deus fez habitar em mim do que qualquer oposição ou do que qualquer voz que se levante contra mim. Quantos estão comigo, irmãos? O extraordinário não vai acontecer na nossa vida por causa de um acidente, por causa de alguma coisa inexplicável. Eu gosto de algo que o irmão Wigglesworth disse. Eu gosto de tudo que ele fala, né? Muito, demais. Mas ele disse algo que eu quero começar a terminar com isso. Encha a sua cabeça e o seu coração com as Escrituras. Ao fazer isso, você está semeando em seu coração sementes que o Espírito pode germinar. Lá em Lucas, no capítulo 5, eu estava terminando a introdução para entrar nesse texto. Mas ele diz que Pedro, irmão, estava frustrado. E talvez essa possa ser, de alguma forma, a sensação que alguém pode estar tendo aqui. Frustração com a falta de resultado. Frustração com o que a gente ouve no jornal. Frustração com a situação do país. Frustração com a situação da casa, da família, sei lá o quê. Mas diz que aquele homem, frustrado da forma que estava, ele entrou em contato com Jesus. Amém? Jesus pede o barco.
ele está pronto para conceder o barco para Jesus. E aí Jesus, ao voltar daquela atividade, disse: agora você vai lá e lança as suas redes ao mar. Irmãos, estão comigo? E ele disse: Senhor, eu não peguei nada, eu fiz o melhor que eu poderia fazer. Nada me aconteceu. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Às vezes, irmãos, Deus traz uma palavra como essa. E o crente fica pensando: se for de Deus mesmo, eu quero ver os peixes vindo. Eu quero ver as coisas acontecendo. Vai acontecer, faça a sua parte. Fique pronto para lançar as redes em 2026. Irmãos, fique pronto para favor em comum tocar a sua vida. Deixa eu te falar, irmãos, a gente quando estava pensando particularmente sobre essa ida para a Alemanha, talvez você pense assim: rapaz, que coisa chique. Irmãos, é chique demais, mas o povo lá só quer aceitar euro. Eles não querem aceitar real, não. E dentro de um planejamento da gente, irmãos, assim, o planejamento não seria suficiente, não. Mas eu vou te dizer, irmãos, o Deus que diz vai. Rapaz, eu vou te dizer, eu não sei como foi essa matemática, não, irmão. Mas eu sei que nada nos faltou, nada. Eu vou repetir, matematicamente não faria sentido o que aconteceu. Mas de repente o Senhor concede graça com alguém, favor. Eu estava pagando menos lá do que o que eu pagava aqui. Vai explicar? Eu nem quero, irmãos. Eu quero é que Deus continue fazendo aquilo que Ele quer capaz de fazer. Alimentar o seu povo no deserto, alimentar o seu povo no meio de uma trajetória que não tinha comida, não tinha restaurante. Em outras palavras, irmãos, para de pensar nas justificativas ou na forma que Deus vai fazer para a sua vida em 2026 e começa a colocar os olhos naquele que tem poder e capacidade para fazer, mas começa a preparar as malas, irmãos, porque a gente diz: não, pastor, eu estou crendo numa grande manifestação de Deus na minha casa, mas a gente vive como quem não está preparando nada, a gente não tem expectativa nenhuma. Mas mais uma vez, essa expectativa ela vai te ajudar a saber quanto de fé em Deus você está colocando. Ele disse: vai lá e lança as suas redes ao mar. Irmãos, enquanto Jesus falava, as coisas estavam sendo ministradas, os peixes estavam indo para o lugar certo. Irmãos, tem tanta coisa se movendo no reino do Espírito, e tudo que está sendo necessário é a nossa atitude de dizer: Senhor, quer saber, eu vou lá e eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Quer saber, eu não vou abrir mão do terreno da minha família, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão do meu futuro, eu não vou abrir mão da minha esperança, da minha expectativa, eu não vou deixar o diabo roubar a minha alegria, eu não vou deixar o diabo roubar a minha paz. Eu vou me posicionar. Irmãos, os peixes estão se movendo a teu favor, o vento está sendo mudado, e aquilo que Deus disse a seu respeito está prestes a acontecer. Mas deixa eu continuar. Ele disse: se uma coisa está escrita na Bíblia, irmãos, é assim, você não precisa nem orar a respeito. Agora, a inatividade da fé é um ladrão que rouba as bênçãos de Deus. O aumento vem pela ação. Usando o que temos e sabemos, sua fé deve ser de fé em fé e de glória em glória. Não frustre, irmãos, o destino que Deus tem para a sua vida. Não expulsa Deus por causa de pensamentos pequenos. Anda com Ele, teus pensamentos vão ser incentivados. Decida renovar a sua forma de pensar. Isso aqui, irmãos, não é papo de coach não, viu? E nada contra coach, pelo amor de Deus. Eu não quero me meter em problema com ninguém aqui, não. Estou indo embora para Goiânia. Eu estou falando que eu sou pregador, mas a Bíblia fala: assim como você pensa, assim você é. Pare de ver, irmãos, como gafanhoto alguém que Deus está vendo como gigante. Gigante na situação é você, porque o maior habita dentro de você, o mais alto habita dentro de você. Então que tal a gente começar a olhar para a nossa própria vida em 2026 e começar a pensar: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou desfrutar do que o santo tem para mim, eu vou desfrutar de um aumento e de uma habilitação sobrenatural, para em 2026 eu começar a crescer espiritualmente.
Ah não, pastor, eu não tenho expectativa de mais nada. Que tal você ter expectativa de crescer espiritualmente em 2026? Eu estava, irmãos, ministrando num lugar e ministrando a algumas pessoas, e eu vi, irmãos, rapaz, uma pessoa que, um monte de gente foi curada, mas uma pessoa que não tinha sido curada, e eu fiquei pensando, Senhor, eu quero fazer o alvo da minha vida, eu quero crescer a ponto de começar a influenciar pessoas que talvez eu não esteja influenciando agora. Eu vou te dizer, irmãos, eu estou colocando um alvo na minha vida para 2026. Eu quero crescer. Eu quero ficar mais forte na fé. Quero estar mais seguro das bases, dos fundamentos. Eu quero começar a manifestar com mais ousadia aquilo que chegou até mim. Aquela oração dos irmãos lá em Atos no capítulo 4. Senhor, concede ousadia para os teus servos. Minha oração por você hoje à noite, irmãos. Senhor, eu sei, os céus estão abertos sobre você há muito tempo, irmãos. A gente não precisa pedir aí por graça e favor, não. Ele já concedeu graça e favor. Céus abertos, o Espírito já está disponível para operar. Mas, Senhor, concede aos seus servos em João Pessoa em 2026 um ano, Pai, de ousadia e de intrepidez, para que a gente anuncie Jesus de forma mais convicta, para que a gente fale, Pai, e os milagres que estão destinados a acontecer venham a tocar a vida das pessoas. Eu declaro em nome de Jesus sobre essa igreja, e se você pudesse juntar a mim em oração sobre isso, sobre cada membro, Pai, eu declaro sobre cada visitante que entrar nesse lugar, que haja, Pai, um aumento nessa percepção daquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, nós não queremos tornar a igreja que é sobrenatural em uma organização natural, mas nós queremos, Pai, o santo ilimitado se movendo da forma que o Senhor quer. Obrigado, Pai, obrigado por pessoas que vão chegar aqui doentes e que durante os cultos vão ser curadas, mas, Pai, obrigado por pessoas que vão chegar aqui em uma noite, e em uma noite só respostas vão chegar, Pai, milagres vão acontecer, cenários vão mudar, Pai, padrões vão ser quebrados, e eu declaro em nome de Jesus ousadia concedida aos teus servos para tomarem um espaço que lhes cabe aqui em João Pessoa. Tem um terreno que é nosso, Pai, tem um espaço que é nosso, tem um grupo que nos pertence, e nós vamos nos mover, Pai. Nós estamos com expectativa. O Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, é esse mesmo que está brilhando por nosso intermédio e está brilhando já para 2026. Que tal, irmãos, começar a acender expectativas aí no teu coração? Agora, irmãos, a Bíblia fala que essa esperança, ela nos leva a falar. Aquela mulher, irmãos, teve a esperança de tocar nas vestes de Jesus, começou a dizer consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ah, pastor, já estou com expectativa. Está falando o quê? Veja suas palavras. Será que as palavras da gente ainda estão muito limitadas? Se Deus quiser, talvez. Claro, irmãos, se consagra a Deus, e se não for a vontade de Deus, não vale a pena. Mas, irmão, se Deus já revelou a vontade dele para a sua vida, que tal tomar posse pela fé de verdade, irmãos? Começar a dizer: cara, quer saber de uma coisa? Bicho, não tem concorrência para mim, ninguém vai tomar meu lugar, eu não vou ser substituído por ninguém, eu não vou ser... A inteligência artificial não vai roubar meu emprego. Não, irmãos, começa a se posicionar e a ver você como Deus te vê. Você é filho de Deus. Diga isso mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus. Diga: o santo habita em mim. Para onde eu vou, favor me precede. Diga: eu tenho favor com pessoas. Eu tenho favor em situações. Diga: eu tenho favor na minha família. Vamos continuar nesse ritmo de confissão. Deuteronômio 28, diga: eu sou abençoado entrando e eu sou abençoado saindo. Às vezes as pessoas ficam tímidas de falar isso, como: ah, pastor, isso não é ousadia, é arrogância, alguma coisa. Não, Deus não está disputando contigo, não. Tu não está disputando com Ele também, não. Ele é teu pai e você é filho. Meu Deus, irmãos, não tem nada que te impeça, não. Começa a gerar expectativas de grande alegria. O que vem no meu coração é quando o anjo chegou para Maria e disse: minha filha, você é muito favorecida. Mas, irmãos, a bichinha ia ter que enfrentar muita oposição. Ela ia ter que falar com José. José ia ter que entender que era do Espírito Santo o menino. Mas ele disse: ei, mulher, tu é cheia de graça.
Favor com José, relaxa, já tem graça. Graça e favor é a mesma coisa. Você já tem graça. Relaxa, tá tudo bem. Deus está dizendo para você, relaxa, bicho, relaxa. Calma, calma, calma. Não é na pressão que a gente resolve as coisas, ou debaixo de pressão. É, irmãos, desfrutando da graça que abre portas. Não, você não conquistou e não, você não mereceu. Mas de graça Ele concedeu a graça dele. E o resultado? Portas abertas. Favor extraordinário. Favor financeiro. Favor familiar. Favor espiritual. Novos níveis na presença de Deus. Irmãos, que vida boa para ser vivida. Que tal você fazer uma festa hoje à noite? A respeito de 2026. A gente está se antecipando um pouco, ainda nem chegou no final do mês. Mas, irmãos, eu declaro, você vai ver seu janeiro muito melhor do que janeiro de 2025. Você vai ver sua saúde muito melhor do que em 2025. Você vai ver a sua casa muito melhor do que em 2025. Mas é uma escolha, meu irmão. Escolha não ficar com o resultado da figueira. Escolha não ficar com as olivas do campo. Escolha não ficar com as matérias do jornal. Escolha ficar com o que a Bíblia diz. Agora, começa a se alimentar do que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz a teu respeito. Finalizar com isso, irmãos. Você consegue fazer confissões conectadas ao que Deus diz, se você puder pegar a sua Bíblia, pega o Novo Testamento. O que a Bíblia fala sobre te pertencer, que te pertence em Cristo, que você é em Cristo. Irmãos, volta para as matérias do rema. Não fica muito tempo longe ouvindo qualquer coisa, não. Essas verdades vão acender o teu coração. Deus me enxerga dessa forma. Aleluia! Aleluia, aleluia! Você pode decidir, irmãos, passar pelo ano no nível de baixo e está tudo bem, você vai passar. Mas se você, irmãos, quiser, você pode receber as melhores bênçãos que você tem, que Deus tem para você em 2026. Qual a sua escolha? Eu não quero ficar no nível baixo, não. Eu quero receber tudo. Eu quero mudar essa mentalidade, agarrar o plano que Deus tem para a minha vida. Feche seus olhos, deixa eu orar por você para finalizar. Já orei, mas vou orar de novo para finalizar aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Deus de toda graça, aquele mesmo que há de fortificar, fortalecer. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas, Pai, que talvez chegaram aqui com uma informação mentirosa de que a mensagem, Pai, ela não é suficiente para elas, que talvez elas não estão nesse grupo de pessoas tão agraciadas assim, ou que o evangelho talvez não seja tão fácil assim para todo mundo. Eu declaro esse tipo de prisão quebrada. Eu declaro que vai haver percepção no coração para ver, Pai, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque não precisamos merecer esse amor, você enviou em Cristo. E por causa disso, nós somos alvo, Pai, do seu amor e do seu cuidado. Uma vez que nós recebemos desse amor e cuidado, nós podemos ministrar a outras pessoas. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão se sentindo sobrecarregadas, pesadas e cansadas por achar que eles devem fazer por outros nas suas próprias forças. Mas não. O Senhor está dizendo, deixa eu liberar do meu favor sobre a sua vida. Porque eu vou te encher para que você transborde sobre outros. Eu não vou esgotar tuas forças. Se você está cansado, irmãos, há um que ainda tira jugo pesado. Há um que ainda faz com que o fardo que está talvez tão pesado sobre os seus ombros seja aliviado. E à medida que você recebe alívio, é à medida que você pode liberar alívio sobre outros. Declaro em nome de Jesus, encerra hoje esse ciclo de pressão e de tristeza excessiva. Declaro óleo de alegria sobre você hoje à noite. Eu declaro vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu declaro expectativa do futuro, porque o seu futuro ele é brilhante. Aleluia, aleluia, o Senhor está lá, o Senhor está lá. O Senhor já concedeu provisão, o Senhor já concedeu favor,
você só vai comparecer e você vai ver os exércitos inimigos no chão, porque o favor do Senhor está indo adiante, o favor do Senhor está estendendo os seus limites. Alarga as tuas estacas e aumenta as tuas tendas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. O melhor de Deus que está dentro de você vai começar a sair, e você vai começar a se ver com habilidades que você nem sabia que tinha. Eu vou te dizer o que vai acontecer nos próximos dias. Você vai se ver tão ousado e tão intrépido por saber quem é em Cristo, que as pessoas não vão reconhecer a tua voz. Quem é esse que está falando com tanta autoridade? É alguém que sabe quem é em Cristo, sabe quem Ele é. Irmãos, uma das minhas confissões favoritas, eu vou encerrar com isso que eu já encerrei 3 vezes. Diga: Deus é para mim tudo que Ele diz que é, e eu sou para Ele tudo que Ele diz que sou. Mais uma vez, diga: Deus é para mim tudo que Ele diz que é, e eu sou para Ele tudo que Ele diz que sou. Dê glória a Deus aí, celebra essa palavra, irmão.